aqui para o nosso primeiro encontro real, né? Depois do nosso primeiro encontro de organização. Agora é o nosso primeiro encontro para discutir. A nossa leitura da última quinzena foi o Manifesto Comunista ou Manifesto do Partido Comunista, ou também conhecido como Manifesto de 1848, né? Tem vários nomes, mas mais famoso como Manifesto Comunista. Então, como foi combinado na última reunião, a gente vai fazer uma introdução breve ao contexto desse livro, né? Por que ele existe, quando ele começou a ser escrito, por quê. E depois a gente parte para um debate, né? Nosso objetivo é não extinguir o debate, né? Eu acho que todo mundo tem condição de contribuir. Quem leu pode dizer sobre as partes que achou mais interessantes, sobre as suas anotações, fazer alguma ligação com alguma outra coisa que estuda, né? Para trazer perspectivas diferentes sobre alguns assuntos. E quem não leu pode acompanhar, né? E mais tarde também discutir ou fazer alguma pergunta, que a gente está aqui para isso, para aprender junto, né? O objetivo não é ser uma aula, como foi dito anteriormente, né, no último encontro, é a gente fazer uma discussão mesmo, porque aula a gente arruma em qualquer lugar, né? Agora, discutir, poder dar opinião, é mais difícil. Então, eu fiquei incumbido, junto com o Rafael, na última reunião, de fazer essa abertura, mas o Rafa não conseguiu, porque prof, né, sabe como é que é. Então, bastante tarefa da escola, e eu fiquei, então, para fazer essa introdução. Galera, vocês conseguiram ler? Só queria saber se a grande maioria conseguiu ler, o que se achou cumprido, se não achou cumprido, porque os próximos são um pouquinho mais compridos, né? Vocês viram que o texto do manifesto era curto, o que era mais comprido eram os comentários, né? Aquele texto do professor, quem leu a edição que eu mandei, né? O texto do professor Oswaldo Cogiola. Eu não concordo muito com a opinião dele, né? Acho que a gente se põe em uma linha diferente, mas é um texto bem bacana para introdução. E aí, galera, começando a nossa apresentação inicial do livro, importante reiterar algumas coisas que foram apresentadas ali naquela introdução do Cogiola, mas que é interessante a gente se aprofundar um pouco mais. O Manifesto Comunista, galera, ele foi escrito pelo Marx e pelo Engels conjuntamente, né? O objetivo desse manifesto não era ser um livro, era um panfleto. Era um panfleto para a organização da luta na Europa naquela época, né? E por que ele foi escrito nessa época e a mando de quem? Né? Qual que era o objetivo principal? Vocês viram ali que o livro foi escrito em 1848. E diferente do que a gente aprende na escola, o ano de 1848 foi um ano muito importante para a Europa, principalmente para a Europa Central, né, Europa continental. Nós não aprendemos nada disso na escola, ninguém sabe o que acontecia lá naquela época, até porque a organização da classe trabalhadora, a história da organização da classe trabalhadora não é um objeto de estudo nas escolas, né? A gente mais ou menos vê muito por cima a Revolução Russa e outras coisas assim mais perdidas, mas nada que a gente consiga dar uma conexão, né? A gente consiga entender essa trajetória do movimento operário na Europa. Então, em 1848, na França, houve algo que eles chamaram de Revolução de Fevereiro, né? Ou Revolução Francesa de 1848. Não é aquela Revolução Francesa como a Revolução lá dos Jacobinos e Girondinos, né? Mas a Revolução de Fevereiro era uma revolução burguesa, em essência, né? A gente vai ter a queda de um rei com a ascensão de outro rei, né? A França tinha, desde 1830, imagine agora aquela linhazinha do tempo na cabeça, em 1830, houve um golpe de Estado na França, em que você colocaram no lugar da família real que existia e da República Francesa que seguiu antes, uma monarquia diferenciada, que era do rei Luís Felipe, né? Esse Luís Felipe, foi considerado o primeiro rei burguês, né, da França. Não era um aristocrata. É claro que ele tinha sangue real, ele fazia parte da família dos Bourbon, mas ele não era um descendente legítimo, né? Quem conhece um pouco da história da monarquia sabe que geralmente assume quem tem o sangue mais forte, né? Essa baboseira que eles fazem a gente acreditar. Inclusive, lembrando, essas semanas, dentro desse período que a gente ficou em leitura do livro, faleceu o Philip, né? O
o assim chamado Duque de Edimburgo, lá na Inglaterra, né? E entre muitos comentários me sobreveio um que eu achei muito interessante, que é uma lástima o falecimento dele, até porque aconteceu uma vez só, né? A única pena é que morreu uma vez só. E a galera fala, seus insensíveis, seus comunistas, só querem saber de sorte. Não, muito pelo contrário, galera. Quem conhece um pouco a história do Philip, da família real inglesa, sabe como é que a monarquia funciona, né? Todo o sistema de exploração das colônias, que levou a Inglaterra a ser a potência que foi e que é hoje ainda, que foi banhado a sangue, né? O sangue principalmente das colônias aqui da América do Caribenha e o sangue dos indianos, né? E dos povos da Ásia, principalmente, que foram colonizados pela Inglaterra. Mas voltando para o nosso assunto do livro, essa Revolução de 30 levou, então, Luiz Felipe ao poder, com a ascensão da burguesia, propriamente dita, às esferas de governo, de comando direto da França, né? Antes, elas tinham uma influência um tanto quanto importante, né? Uma influência mais velada, até porque os burgueses não necessariamente ocupavam o espaço de poder, eles ocupavam a decisão em alguns critérios, mas não estavam diretamente dentro do governo. Com a Revolução de 30, eles ocupam o poder. E aí a gente vai ter a Revolução de 1848, que é essa revolução que é indicada ali no livro como sendo a inicial, e é que deu motivo para que o manifesto fosse escrito às pressas, né? Essa Revolução de 1848 colocou um fim àquilo que foi chamado da monarquia de julho, né? Como eu falei, do Luiz Felipe. Eu fiz algumas indicações e queria também que, se vocês têm o livro de vocês aí, quem puder abrir no seu computador aquela versão em PDF que eu coloquei, dar uma olhada, né? E fazer essa anotação se quiser. Então, a Revolução de 1848 teve a deposição do Luiz Felipe I, né? Por ser um rei burguês, era uma organização no movimento operário da França para a deposição dele, que deu início o que foi chamado de Segunda República Francesa. Então, depois dessa Revolução de 48, começou-se um segundo período de república na França, né? Que foi precedido por um primeiro período de república, que foi aquele da Revolução Francesa. Quais eram os principais objetivos dessa Revolução de 1848, né? Que era, principalmente, como a classe trabalhadora da Europa ainda não estava organizada de forma a ser comandada pelos comunistas, né? Existia uma organização da classe trabalhadora, mas com princípios meio difusos, né? Meio amplos, assim, sem um foco principal na deposição da burguesia. A principal requisição, né, a principal bandeira de luta da Revolução de 48, de 1848, era a conquista do princípio do direito ao trabalho, né, em que a classe trabalhadora que estava renegada ao desemprego queria que o Estado tomasse providências, né, para que existisse trabalho para todos. E foi vitoriosa, né, eles tiveram a conquista desse direito ao trabalho com a criação de oficinas nacionais. Né? Essa criação de oficinas nacionais era um objetivo, tinha um objetivo de o Estado, né, o Estado francês, agora como república, promover esse direito que a classe trabalhadora reivindicava, que era de ter trabalho. Né? A situação da Europa estava tão caótica naquela época que não era nem por melhores condições, né? Era por ter trabalho. Mas foi uma bandeira interessante, uma bandeira que demonstra muita coisa, né, principalmente sobre a não articulação, a falta de, talvez, de articulação ou de ter um programa adequado. Né? A gente sabe que para o movimento comunista organizado é muito importante que a gente tenha um plano tático, né, com objetivos bem definidos para a gente saber o que a gente vai fazer. Então, talvez a falta disso foi o que motivou a escrita do Manifesto Comunista. Né? Essas oficinas de trabalho foram criadas, o Estado francês conseguiu dar emprego para a grande maioria dos trabalhadores que estavam desempregados, mas a gente sabe que isso a longo prazo não funcionou, até porque logo depois da Revolução de Fevereiro de 1848, foi feita uma eleição para o suposto presidente, né, dessa república, do Luiz Bonaparte. Esse sobrenome eu acho que muita gente conhece, né, que é o sobrenome do Napoleão, que foi o imperador da França
por um determinado momento, ali no início dos anos 1800, justamente com o intuito de fazer essa reforma burguesa, né, do Estado francês. E o que acontece? Esse Luiz Napoleão, que foi eleito presidente da República Francesa durante esse período, foi um cara que conseguiu dar um golpe na classe trabalhadora, né? Inclusive, vai ser alvo de um livro do Marx que a gente vai ler posteriormente, no decorrer do nosso grupo de estudos, que é o 18 de Brumário. Então, o que esse Luiz Napoleão faz? Ele é sobrinho do Napoleão, né, o Napoleão Bonaparte, e ele vai ser eleito presidente, e depois ele vai dar um golpe na República Francesa e se declarar imperador, conhecido como Napoleão III, né? O segundo foi o filho do Napoleão Bonaparte, que ficou um curto período depois da prisão do Napoleão, e então ele se denomina Napoleão III. Mas isso vai ser alvo de um outro debate. Então, por que foi escrito o Manifesto Comunista de 1848? Justamente porque essa revolução estava em curso. E a gente sabe que o movimento operário na França, naquela época, era o movimento operário mais avançado, né? Era a França dos anos 1800, era o país em que tinha um proletariado mais consciente, mais organizado. Diferente da Inglaterra, que apesar do movimento macartista ainda andava a passos curtos, né? Não conseguia uma organização mais convincente, justamente pela relação de preconceito que existia entre os trabalhadores ingleses e os trabalhadores irlandeses, né? Existia isso também na Inglaterra, e a Alemanha não tinha um capitalismo tão desenvolvido a ponto de ter um proletariado amplo e organizado. Então, a França era um espaço propício para revoluções da classe trabalhadora, né? Então, o manifesto ele é escrito pelo Marx e pelo Engels, a pedido da Liga dos Justos, né? Esse é um nome importante também para vocês anotarem. O que vem a ser a Liga dos Justos? A Liga dos Justos foi a primeira organização internacional. Sim, João, sem contar que a Alemanha sequer era um país na época, né? Muito bem lembrado, João. A Alemanha, em 1848, ou nos anos que precederam 1848, era um conglomerado de países, né? Você não tinha a Alemanha como nós temos hoje. Naquela época tinha a Prússia, tinha a Saxônia, tinha a Bavária, que eram reinos independentes que se organizavam dentro de um limite, né? Mas não necessariamente formavam um país único. Então, o João bem lembrou, não existia Alemanha, existiam os estados alemães, né? Mas sobre a Liga dos Justos. A Liga dos Justos foi a primeira organização internacional da classe trabalhadora, né? A gente vai ver mais profundamente depois que a classe trabalhadora se organizou em ciclos internacionais, né? A gente considera, nós, comunistas aqui do Brasil, consideramos as 3 primeiras internacionais, pelo menos a minha corrente, né, a minha corrente comunista, considera as 3 primeiras correntes internacionais de trabalhadores como sendo as legítimas, né, as comunistas. Elas vão acontecer depois de outras formas, mas aqui importa dizer que a Liga dos Justos foi a primeira tentativa de organizar a classe trabalhadora fora dos limites de um único país, né? Ela surgiu em 1836 com esse objetivo. Porque o que acontece? As lideranças comunistas da Europa daquela época, elas começaram a ser perseguidas em todos os países, né? A própria história do Marx lembra isso. Ele era um prussiano, né? Nascido na Renânia, que era um estado da Prússia, e foi mandado embora. Aí ele vai para a Bélgica, aí ele é mandado embora, aí ele vai para a França, aí ele é mandado embora, aí ele vai para a Inglaterra, onde ele acaba morrendo. Então, todas as lideranças do movimento operário e democrático, porque o Marx já começa a ser perseguido antes de ser comunista, né? Elas estavam uma organização internacional da classe trabalhadora, que é feita a Liga dos Justos, com o interesse de organizar todas essas lideranças para ter uma atuação internacional na Europa. Que a Europa, como vocês sabem, ela é menor do que o Brasil, né? Todo o continente europeu, tirando a Rússia, tem um território menor do que o do Brasil, e a comunicação entre esses países é muito mais facilitada, então propiciaria isso. E o manifesto foi escrito a pedido da Liga dos Justos para o Marx e o Engels, que faziam parte, né, passaram a fazer parte da Liga dos Justos, com o objetivo de organizar a classe trabalhadora. Servir como um panfleto de declaração de princípios, né? Os comunistas, eles ainda eram poucos na Europa, né? Eram considerados poucos e não tinham um programa definido.
Então, todo mundo começou a ser chamado de comunista e ninguém era comunista, né? Muito parecido com o que acontece hoje, né? Se o cara é do PT, ele é chamado de comunista. Se o cara é do PSOL, ele é chamado de comunista. Se o cara é do PSDB, ele é chamado de comunista. Se o cara... Entendeu? Era mais ou menos assim na Europa. Qualquer um que desafiasse o sistema aristocrático da época era chamado de comunista. Então, o Marx e o Engels, a pedido da Liga dos Justos, decidem escrever uma carta de princípios, né? Dizer, nós somos isso e aqui estão as nossas intenções. E aí fica bem claro com aquele início, né? Aquela primeira página do manifesto que vocês devem ter lido, que é um espectro ronda a Europa, né? O espectro do comunismo, o espectro aqui no sentido de fantasma, né? Todo mundo fala do comunismo, mas quem afinal são os comunistas, né? Então é para isso que o manifesto serve. Acho que como introdução, acho que a gente já fez esse espaço, eu queria, né, levantar essa questão da Liga dos Justos e da Revolução de 1848, que são os pontos principais que levaram ao manifesto existir. E agora eu queria entrar no texto com vocês. Não se sintam acanhados, queria dizer que aqui todo mundo é igual, quer dizer, todo mundo é diferente, mas todo mundo tem as iguais capacidades de discorrer sobre o assunto. E eu já queria abrir as inscrições, né? Fazer comentários, fazer perguntas, mostrar algum trecho que lhe interessou bastante, até para que a gente consiga fazer com que o debate ande, né? Eu fiz as minhas próprias anotações, mas eu vou deixar que alguém comece. Se vocês quiserem começar por ordem do texto, eu acho mais interessante, né? Que a gente vai seguindo, né? Eu acho que quem tem condições de abrir agora o texto aí para a gente ir discutindo por linha, até quem for falar diz assim, ó, página tal, parágrafo tal, né? Quem leu essa edição da Boitempo que eu mandei, quem leu outra edição, é só indicar também que a gente mais ou menos consegue localizar ali. Tranquilo, galera? Quem quer se inscrever primeiro? Tá aberto o microfone. Não tenha medo, pelo amor de Deus. Eu não tenho ainda para falar uma parte do texto. Anotei assim, quando eu li, eu anotei várias partes, mas ainda não formulei nada para falar sobre isso. Mas eu anotei aqui que você tinha falado da questão do planejamento, né, da organização. E aí eu vou falar um pouquinho, só para não fugir dessa questão do texto, e aí conforme as outras pessoas forem comentando, eu comento do texto também. Mas é que essa questão da organização tem até uma partezinha, porque em algumas, pelo menos na minha edição, em algumas partes iniciais, tem alguma frase do Lenin, assim, do lado, alguma coisa desse tipo. E no filme que eu estava falando, no início da reunião, tem muito essa questão da organização, sabe? Como que vai se organizar? Vai ser só dentro do movimento sindical, vai organizar com todo mundo, e o Lenin traz isso muito forte, sabe? Que é importante a gente fazer essa expansão mesmo do comunismo para poder formar uma frente com todo mundo, com as massas, enfim. Não adianta a gente restringir só ali no movimento sindical, né? Só isso que eu queria falar por enquanto. Entendi. A minha edição não tem outros comentários, é só o texto mesmo. Mas acho bem interessante essa questão da organização. E é esse mesmo o objetivo do manifesto, né? É uma carta de princípios. Vinão, eu sei que você escreveu bastante coisa, que você marcou bastante coisa. Fique à vontade, querido. Cara, pra falar a verdade, eu não marquei nada, assim. Eu não... Prometo que para a próxima vez eu vou fazer umas anotações. Mas eu vou pegar aqui a primeira parte aqui no comecinho, logo no próprio manifesto, que é uma coisa que me pareceu bastante interessante, até pra gente pensar, né, como a gente se constitui enquanto sociedade no Ocidente, né? No Oriente eu não sei, porque eu estudei muito pouco do Oriente, então eu vou dizer que aqui é só do Ocidente, que é essa questão da servidão, né? Como a nossa sociedade, desde os tempos antigos, ela foi se formando através da servidão, de uma lógica servil. E que, com o passar dos anos, essa lógica, ela só mudou de forma, ela ainda acontece. A gente ainda está vivendo isso e provavelmente vai viver durante muito tempo ainda esse dualismo, né? Esse antagonismo entre uma classe ou um grupo que
que detém o poder, ou que detém aqui eles falam dos meios de produção, né, na questão da burguesia e do proletariado, né, mas que conforme a gente vai mudando de sociedade, vai mudando de organização socioeconômica e, né, essas lógicas, a questão servil ela sempre continua presente, ela só vai se transformando. Então, é muito difícil a gente afirmar hoje, tipo, por exemplo, uma coisa que é muito clara, assim, na questão, quando você conversa com uma pessoa uma pessoa liberal, é que a escravidão acabou. Mas, na verdade, ela não acabou, ela só tomou uma forma diferente. E para mim, hoje, é muito mais perigoso pensar dessa maneira, porque ela ficou muito mais opaca, assim, ela é muito mais oculta, porque ela está presa numa ideia de liberdade que é muito ilusória e torna mais difícil a gente falar que isso é servidão, que isso é escravidão, que isso é esse tipo de funcionamento, né? Aí tu chegou numa questão central, Vinão, que eu pelo menos acho que a maior contribuição, talvez uma das maiores contribuições do Marx, depois da lei do valor, né, para a organização da luta operária, que é uma afirmação categórica, que não deixa dúvida nenhuma e que é muito bem fundamentada, e está lá no iniciozinho, a primeira frase, né, que diz: a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Então, esse é o ponto central do manifesto, é fazer essa afirmação, né? E isso é o que torna o comunismo uma corrente de pensamento diferente das outras, né? Eu acho que precisava começar com essa frase. E ali, quem tem a edição da Boitempo, tem uma nota de rodapé, né? Que é uma nota do próprio Engels, que ele vai dizer o seguinte, deixa eu só localizar aqui. Ele marca como, isto é, toda a história escrita, né? O que ele quer dizer com isso? Na época que foi escrito o manifesto, ainda não se tinha pesquisas antropológicas de sociedades consideradas na época, então eu também quero trazer esse debate de sociedades primitivas, né? O Marx e Engels usam em alguns momentos no texto a questão de primitivas, né, ou bárbaras, né, que era a forma com que era se referido na época às sociedades não ocidentais. E por que ele vai fazer essa ressalva? Porque durante o período entre 1848, quando o manifesto foi lançado na primeira vez, e 1866, né, foi feita uma descoberta de algumas, a partir das pesquisas deixa eu só me lembrar aqui, se não me engano, é o Morgan, está escrito aqui, só um pouquinho. O Haxthausen, Maurer, e tem mais um camarada, ele cita depois lá na origem da família, da sociedade privada do Estado, foi feita essas descobertas de que existiam organizações não centradas nessa dualidade, né, entre oprimidos e opressores, mas que não diziam respeito ao argumento, né, do manifesto, justamente porque ele estava se referindo à história do Ocidente. Então, claro que ao longo do tempo a gente vai ter vários autores orientais que vão trazer essa discussão, né? O próprio Engels vai se corrigir em alguns momentos, vai fazer em outras edições do Origem da Família, sobre essa organização primitiva de sociedade, em que não segue essa dualidade, esse embate dialético entre duas classes, né? Uma que é oprimida e a outra que oprime. Então, mas eu acho que essa é a discussão principal do manifesto, de que a opressão no Ocidente, ela sempre se deu dessa forma dual, né? Ele vai trazer o homem livre e o escravo, o patrício e o plebeu, o senhor feudal e o servo, o mestre de corporação e companheiro, né? E no argumento do manifesto, os burgueses e os proletários, né? Que são essas duas classes que ele vai categorizar. Deixa eu ver quem se inscreveu aqui. Mário, nosso filósofo de plantão. Seja bem-vindo, Mário, querido. Oi, gente. É possível ligar a câmera. Tudo bom com vocês? Pessoal, eu não consegui participar do primeiro encontro porque estou na casa da minha sogra, né? E aí acabei não conseguindo participar. Mas eu só queria fazer uma contribuição bem rapidinha na fala do... Você apresenta antes, querido, já que tu não... tá. Desculpa, gente.
Quem não me conhece, eu sou o Mário, eu sou membro do PCdoB e da UJS desde 2013, e eu sou professor de filosofia, né? Atualmente milito na União Nacional LGBT e no SINT, no Sindicato dos Professores Estadual. Na fala do Vinícius, então, gente, eu me lembrei muito de algumas questões que me remetem muito, assim, quando a gente pensa o Nietzsche, né? O Nietzsche, ele sempre dizia que era necessário fazer um desvelar da história, um desvelar do mundo, inverter a história, e assim por diante. Mas coisa que ele nunca conseguiu fazer, né? Acho eu, a filosofia burguesa do Nietzsche nunca conseguiu fazer isso, e talvez um pouco do ódio dele com Marx seja isso. E aí eu também me lembrei do Lavoisier, que é um filósofo lá de 1500 e algumas coisas, que escreve um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária, que talvez seja um primeiro manifesto de levante da classe trabalhadora, que na época era a classe, servia a classe feudal. E o Marx faz com muito mais maestria, né, mas o Lavoisier já lança mão de algumas coisas lá, em 1500 e tanto, quando ele fala de que a única condição, de modo bem simples, né, que ele fala que a única condição para o senhor feudal ter súditos, para o rei ter súditos, é os súditos quererem ser súditos, né? E aí, depois, quando a gente chega ao encontro de Marx, e quando a gente vê Marx, a gente vê o porquê que ele fez isso com tanta maestria e uma série de filósofos burgueses não conseguiram, foi porque justamente ele tirou esse véu que o Nietzsche tanto fala, e ele deixa nu as coisas, né? E mostra que a história, ela se resume, né? A história ocidental, especialmente, se resume justamente à luta de classes, justamente a luta de classes e as questões econômicas, né? O que mantém uma classe em cima da outra não é direito divino, não é a inteligência aristocrática, não é, enfim, não é o voto popular, não é todas essas coisas. O que mantém uma classe em cima da outra são os puros interesses econômicos, né? E o que o Lavoisier chama de poder ficcional. Eu acho muito interessante que ele fala que essa ideia de poder, esse poder da classe dominante sobre a classe dominada não existe. É uma ficção, e que o real poder está do contrário, né? A classe dominada que exerce poder na classe dominante quando se deixa dominar. Então, seria a classe trabalhadora que exerce, que cede esse poder ao tirano quando ele se deixa dominar. E aí, que eu gosto muito do Manifesto, tem a edição da Expressão Popular, e o que eu gosto muito do Manifesto Comunista é que ele é, digamos assim, uma culminância de uma série de obras e movimentos da filosofia proletária que já se vinham, né? Talvez a gente usa como ponto de entrada da filosofia do Marx, né? O ponto inicial na leitura do Marx, antes de ler alguns outros livros anteriores, mas talvez eu acho que me falta a palavra melhor, mas é o resultado, é o extrato, é um dos movimentos finais de todo o processo de construção que o Marx faz, quando ele didatiza uma série de coisas, né? E aí transporta os conceitos de luta de classes e poder econômico e poder ficcional e assim por diante, numa linguagem que é acessível de fato à classe trabalhadora, né? Não só os comunistas, entre aspas, que ainda não eram determinados como comunista, né? Acho que era esse o meu comentário. Eu também não fiz anotações, gente, me desculpem, no próximo eu vou fazer anotações e ser menos prolixo. Que era isso. Morgana, tá inscrita, Morgana. Obrigado, Mário. Vamos lá, vai continuar contribuindo. O Mário é um cara que eu gosto de sentar e escutar sempre que possível. Então, eu vou tentar ser bem objetiva nas perguntas. Tá ressoando o som da minha fala, acho que é do teu microfone mesmo. Obrigada. Então, eu vou tentar ser bem objetiva, vou fazer 3 perguntas a fim de mais promover a discussão, né? Então, pegando esse link do Vinão e do Mário, eu queria, só para a gente discutir, então, o que faz com que desejemos ser servos, né? E outra coisa que eu queria
ouvir de vocês é quem é o proletário, quem é né, como se representa o proletariado de hoje e o capitalista também, né? Assim, é isso, por enquanto. São perguntas, quem sabe, as maiores perguntas que são necessárias fazer hoje em dia, né, Morgana? Acho que não é o que o Rafa aqui da cozinha falou assim, são baitas perguntas, eu falei, exatamente. Acho que foi a Hanna que levantou a mão. Pode falar, Hanna, vamos anotando e vamos conversar. Foi eu, que a Morgana, assim, estou um pouco inibida ainda, né, que agora que eu estou começando a me aprofundar um pouco mais acerca do marxismo, eu vou abrir a câmera aqui, não tomem um susto, por favor. Então, eu sou aqui de Belém do Pará, né, eu sou filiada ao PCdoB, também construo o JS, sou representante da JS feminista aqui no estado, e, enfim, estou aí na construção, né, na luta. E, bem, eu já tinha lido anteriormente o Manifesto Comunista, a versão que eu tenho é essa aqui, né? Resumidinha, mas bem boa também. E aí, o que a Morgana falou sobre a questão do olhar para hoje, né, dessa figura do proletariado, me fez lembrar também eu acho que é looping, que é o termo que se fala, para os subproletariados, né, que são aquelas pessoas que estão excluídas, inclusive, ali da exploração formal, digamos assim. Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouco mais, se vocês puderem dar um apanhado sobre isso, porque eu acho que é uma perspectiva legal da gente olhar e debater, porque hoje a maior parte da população brasileira está dentro desse grupo, né? E, enfim, é isso que eu queria falar, muito prazer, e é isso. Então, galera, são perguntas bem interessantes, eu acho que a gente pode talvez discutir sobre elas, respostas a gente talvez não tenha, né? Mas o que a Morgana levanta primeiro é muito interessante, que é talvez nos termos que ela pediu, né, foi o que nos faz querer ser servos, né? Foi isso que você falou, Morgana? E aí tem uma questão interessante que a gente pode fazer distinção entre a vontade e a necessidade, né? Eu acho que o Engels, ele coloca nessa mesma nota de rodapé, na número 1, né, ele fala o que eles entendem por proletário quando ele escreve o termo, né? Ele fala, por proletariado, a classe dos assalariados modernos, que não tendo meios próprios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver, né? Ali ele dá uma pista da conceituação do proletariado que talvez se estenda até hoje, né? E que é um dos outros pontos centrais que eu queria levantar depois, que é a questão da propriedade, né? O Marx e o Engels levantam de forma genial a condição de servidão e colocam ela numa perspectiva histórica, né? E esse é um dos pontos também que a gente vai tratar na terceira leitura, que é sobre o materialismo histórico, né, que é a corrente filosófica que o marxismo se põe dentro, né, da discussão. E aí o ponto principal aqui é a não propriedade do meio de produção, né? Quando você tem, é interessante a gente conceituar aqui, o meio de produção, principalmente para o Marx e para o Engels dessa época, é a terra e a fábrica, né, que eram os principais meios de produção daquela época. Hoje em dia nós temos vários, né, inclusive eu anotei aqui, os aplicativos de trabalho são meios de produção, hoje em dia, né, de certa forma. Eles produzem não uma mercadoria, mas um serviço, né? E se a gente entender a mão de obra como uma mercadoria, que é aquilo que o Marx e o Engels trazem, então a gente entende que o aplicativo também é meio de produção. Então a não propriedade do meio de produção coloca o trabalhador numa posição não de querer, mas de necessitar, né? Quando a gente pensa que o capitalismo ele se constrói a partir da necessidade, no nosso caso do salário, né, da condição econômica de subsistência, né, de produção e reprodução da vida, o trabalhador ele tem duas opções, né? Ou fazer isso de conta própria, a partir do meio de produção que ele tenha, ou vendendo sua força de trabalho, né? E o capitalismo, como a gente sabe, com uma tendência monopolista,
ele faz com que os meios de produção próprios estejam cada vez... já gostei. É isso aí, Mário. Estava querendo te provocar nessa. Que faz com que a gente tenha cada vez menos meios de produção na mão de quem produz de fato, né? Então, o Marx e o Engels vão colocar dentro da história como isso se modifica, né? Como esse meio de produção ele vai se modificando ao longo da história, culminando naquilo que era presente na época, que era o trabalho da fábrica e o trabalho da terra, né? Hoje em dia, a gente ainda vai ter alguns pequenos proprietários de terra. A gente sabe que a grande maioria das terras brasileiras hoje, elas têm um dono que não trabalha na terra, né? Ele é o dono do meio de produção, mas quem trabalha na terra são os empregados, ou seja, já tem uma lógica capitalista. As fábricas nem é indiscutível, né? A propriedade desse meio de produção é de um burguês que não trabalha nela, né? Ele simplesmente é dono dessa propriedade. E hoje em dia a gente pode trazer para... E é uma das características mais próprias dessa época do capitalismo, que é não da produção de mercadorias, né, mas da prestação de serviços. A gente tem, principalmente no Brasil, uma expansão do terceiro setor, né, da transformação da produção em prestação de serviços. E aí, essa prestação de serviços vira uma mercadoria também. Mas eu queria ouvir o Mário sobre essa pergunta, Mário. Você que é da filosofia deve discutir bastante essa questão da servidão. Esse processo que o Luiz falou, ele também não acontece de modo consciente no trabalhador, né? A gente tem anos, né? Pelo menos, se a gente vai se remeter ao século 500 a.C. ali, e assim por diante, dos meios de produção, a gente tem anos de ideologia construída por detrás disso, né? E aí, na Europa moderna, a gente tem uma série de filósofos preocupados em tentar justificar um novo contrato social, que é o contrato social absolutista, né? A mudança de paradigma, a mudança de período, a gente sai de uma sociedade feudal, acreditava no fim do mundo, né? A gente tem que pensar que o paradigma do homem medieval é esperar o fim do mundo, se preparar para o fim do mundo. Daí, com o final da Idade Medieval, com o início da Idade Moderna, a gente tem uma grande mudança de paradigma, que é não mais esperar, com a descoberta do novo mundo, digamos assim, não mais esperar o final do mundo, e sim expandir o mundo, né? E aí, nessa expansão do mundo, a gente vai ter uma série de filósofos tentando explicar o novo contrato social, né? E por onde esse novo contrato social é dado. E esses filósofos, eles vão ser quase todos, em sua maioria, burgueses. A gente tem o Hobbes, a gente tem o Locke, e aí a gente vai ter o Rousseau, que desses todos vai ser o que vai estar mais à esquerda, digamos assim, mas não dá para dizer que o Rousseau era de esquerda, porque o termo ainda não existia, mas em todo caso, e aí vão tentar explicar esse novo contrato social. E aí o Marx, quando ele vai falar sobre o chamado estado de natureza que esses filósofos criaram, né, o Marx ele não aceita muito a ideia de estado de natureza, né, ele fala da condição humana e não da natureza humana, mas ele vai dizer que se existe uma natureza humana ou uma vocação humana, essa vocação humana é o trabalho. Né? O que liberta o homem da natureza é o trabalho. O trabalho que é tido como tortura e coisa menor até então, né? Desde lá dos gregos antigos, o trabalho é tido como coisa de escravo, coisa da mulher, coisa dos estamentos baixos da sociedade. O cidadão livre, ele vivia na polis, ele vivia no ócio, ele fazia política. E aí a gente tem toda uma construção até a chegada do Marx nisso, né? E o Marx ele vai dizer o seguinte, que não, o que liberta os homens das mazelas da natureza é o trabalho, é a capacidade de modificar a natureza. Mas, no mundo dividido em classe dominante e classe dominada, o homem está condicionado através dos fatores da ideologia, né? Então, o que seria libertador, o que seria a condição de liberdade, que é o trabalho, passa a ser a nossa prisão. Então, o trabalho passa a ser a prisão do homem e os nossos fatores, que seriam as nossas prisões naturais, né? Como comer, dormir, se reproduzir, fazer as nossas necessidades e descansar, que são determinantes biológicos, passam a ser a nossa liberdade dentro da sociedade dominada, né?
Então, dentro da sociedade capitalista, ou dentro de todas as sociedades que a gente tem, o homem trabalha para descansar, né? O homem trabalha para comer, o homem trabalha para se reproduzir, o homem trabalha para o lazer e assim por diante. Então, a condição humana é essa inversão das coisas. O trabalho que deveria ser libertante, ele escraviza, e aquilo que é escravizante biológico da gente é a nossa tentativa de libertador. E aí, quando a gente pensa o que faz da gente proletário, a gente também tem que pensar assim, o cristianismo, né? A gente pensa no cristianismo, qual que é a ideia de Deus cristão, né? E que reforça muito essa ideia. E a gente tem que falar de cristianismo quando fala essas coisas, a ideia de Deus cristão, judeu e islâmico, que são as três religiões que mais influenciam o mundo, né? São as religiões abraâmicas. Deus nessas religiões é o extremo outro. Todas as pessoas que não são eu são outro, né? Vocês são o outro de mim e eu sou o outro de vocês. Mas Deus é o extremo outro. É o outro que está muito além de mim, que está muito para além de mim. Né? Então, se ele é o extremo outro, ele é diferente, e diferente no sentido de não ser acessível. Mas aí existem pessoas na Terra que têm um certo acesso a Deus, né? Que são as chamadas pessoas de sangue azul, pessoas nobres, pessoas da igreja e assim por diante e tal. Aí, o que essas pessoas fazem é exercer, além da força física, né? Que a força física é o último recurso do monopólio, mas antes da força física, o que essas pessoas fazem é exercer uma certa força mística, uma certa força ideológica sobre o trabalhador, né? Porque você tem o contato do outro, do poderoso. E aí, tendo o contato do poderoso, você pode interceder para essa pessoa que é o dominado, né? E podendo interceder por essa pessoa que é o dominado, você também domina ele, né? Então, o primeiro fator, as ideologias, elas vão se construir sobre a ótica da ética cristã, né? E depois, aí quando a gente tem o grande rompimento da reforma protestante, que a gente acha que vai ser diferente, a gente não é diferente, né? O Lutero, às vezes a gente aprende na escola que foi um monge que salvou vidas, ele era um podre boca suja, que não queria romper com a igreja, rompeu com a igreja só porque a boca dele era maior que ele. Aí, quando ele falou tudo que ele falou, ele não tinha mais como voltar atrás. Aí teve que seguir em frente, mas aí a ética protestante construída em cima de Lutero, do Calvino e assim por diante, ela não difere em nada da Igreja Católica nesse sentido, de seguir dominando quem é dominado, né? Então, as ideologias, elas contribuem diretamente para esse processo que o Luiz fala. E aí a gente está numa situação de necessidade que a gente não se vê com acesso, né? Agora, a gente vive num mundo onde a classe trabalhadora pode fazer projeto de vida, mas até o século XIX, se a gente for pensar o meio do século XX, não era dado a chance do trabalhador fazer projeto de vida e pensar a sua vida para além do trabalho, ou pensar a sua vida para além da condição do trabalhador, né? E aí, quando a gente está numa sociedade onde o trabalhador é capaz de fazer projeto de vida e é capaz de ambicionar para além daquilo que é pedido que ele faça, a gente vai encontrando essas contradições do capital, a gente vai encontrando essas contradições no meio de poder, e daí a gente vai tentando entender por que a gente é escravo, por que a gente é servo, por que a gente é subserviente, como disse a Morgana, né? E aí fazer essa pergunta do porquê a gente é servo, eu acho que é a primeira saída da servidão, assim, sabe? Se questionar sobre ela. É isso. Não. Gente, eu posso ler um trecho de um livro que eu tenho aqui, que eu acho que tem muita relação com essa coisa que a Morgana perguntou, só que traz para uma questão que é mais atual, assim, que é um trecho do livro do Mao Tse Tung sobre a prática e sobre a contradição. Não sei se vocês me deixam ler um trecho. Pode ler. E se a gente estiver indo muito longe na discussão, porque assim, a discussão sobre ideologia está no manifesto, mas que bom que a gente já entrou nela, facilita, né? Mas pode ir, Levi, não? Tá, então eu vou ler aqui, que fala assim: quanto mais variado e mesmo errático, melhor. Ele está falando, né, sobre a diferença ou a variabilidade que é possível dentro do capitalismo, né? Ele começa: quanto mais variado e mesmo errático, melhor.
a normalidade começa a perder sua força. As regularidades começam a afrouxar. Essa frouxidão da normalidade é a parte dinâmica do capitalismo. Não é uma simples liberação, é a própria forma de poder do capitalismo. Não é mais o poder institucional disciplinador que tudo define. É o poder do capitalismo de produzir variedade. Porque os mercados ficam saturados. Produza a variedade e você produzirá um mercado de nichos. As mais estranhas tendências afetivas são aceitas, desde que vendam. O capitalismo começa a intensificar ou a diversificar o afeto, mas apenas para extrair mais-valia. Ele sequestra o afeto para intensificar o potencial de lucro. Ele literalmente valoriza o afeto. A lógica capitalista de produção da mais-valia começa a dominar o campo das relações, que é também o domínio da ecologia política, o campo ético da resistência, as identidades e as trajetórias previsíveis. É tudo muito perturbador e confuso, porque me parece que houve um certo tipo de convergência entre a dinâmica do poder capitalista e a dinâmica da resistência. Que eu acho que é essa questão, assim, tipo, de como isso hoje está cada vez mais confuso, assim, parece que tudo é capturado, né? Tudo vira forma de você produzir mais-valia, assim, até, como ele diz ali, as coisas mais estranhas você consegue colocar nessa lógica, né? E que isso acho que hoje está muito mais presente e mais complexo do que acho que quando o Marx e o Engels escreveram isso. Ana? Eu acho que tinha gente com a mão levantada antes de mim, ou não? Acho que o Mário deixou a mão dele levantada. Tu queria recontribuir, Mário, ou só deixou ela levantada mesmo? Não, só burra, né? Tá, pera então. Eu tirei a câmera só para colete, né? Eu vou falar. O Mário tinha falado da questão da necessidade que a gente tem, né? Eu acho que essa questão da necessidade está muito ligada ao sistema que a gente vive, porque o capitalismo acaba impondo essa necessidade de a gente consumir, da gente competir, né, com as outras pessoas, e, claro, mantendo sempre o proletariado ali embaixo, né, para a burguesia se manter explorando a gente. E aí ele falou da questão do projeto de vida. Tem sim, né? As pessoas pensam muito, bem construída. As pessoas pensam muito nisso, de construir um projeto de vida, mas esse projeto de vida, ele é muito pautado no que o capitalismo impõe pra gente, sabe? É um projeto de vida que você tem que comprar uma casa, comprar mais coisas para ter a propriedade ali, né? É sempre uma questão de acumulação. Então, eu acho que a gente aqui, assim, o manifesto em si, fala para a gente se unir, mas, então, para pensar num projeto de vida que sai disso, e não que fique dentro desse capitalismo para tentar mudar isso, porque, enfim, é uma falácia pensar que tem um capitalismo bom. Então, eu acho que é essa questão, pensar em sair mesmo. E é bem difícil quando a gente começa a pensar nessas questões, porque a gente está questionando o sistema estando dentro dele. Então, a gente pode sim pensar em como vai ser e tudo mais, e a gente deve pensar, mas a gente parece estar dentro de uma bolha e questionando ela. Então, eu acho que a gente tem um papel muito forte nisso. Acho que é Morgana, depois o Rafa, depois eu. Tá, eu queria só voltar um pouquinho no texto, na página 53. Antes de falar isso, eu queria dizer que eu me diverti muito na leitura da parte em que o Marx e o Engels vão escrever sobre os argumentos. Me diverti muito, porque, por exemplo, tem aqui na página 55, antes de falar da página 53, tem um trecho que diz assim: censurai-nos por querer abolir a exploração das crianças pelos seus próprios pais? Confessamos esse crime. Eu achei ótima a forma como é escrito, né? Então, só para destacar, assim, que os argumentos são muito válidos, inclusive, para o momento atual, né? O quanto é muito recente a leitura e a escrita, enfim, o que está sendo dito, né? E aí, na página 53, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, considerando que
o segundo parágrafo é só uma linha, uma frase. Bom, mas é na metade do parágrafo até o final, assim, aquele trecho que diz: não pretendemos. Eu acho que eu até estou saindo um pouco do que a gente estava discutindo agora, mas eu vou seguir, daí é para. Qualquer coisa a gente volta, e, inclusive eu tenho coisa para contribuir com o que a Hannah perguntou, mas vamos lá. Tá. Não pretendemos, de modo algum, abolir essa apropriação pessoal dos produtos do trabalho, indispensável à manutenção e à reprodução da vida humana. Aí eu vou pular um pouquinho. Queremos apenas suprimir o caráter miserável desta apropriação, que faz com que o operário só viva para aumentar o capital e só viva na medida em que o exigem os interesses da classe dominante. Na verdade, não estou fugindo, não, tem tudo a ver. E... eu li o que o Rafa escreveu, mas enfim, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo agora, não foi fugir do assunto, não, e também tem a ver com a lógica atual da política brasileira atual do deixar morrer, né? No momento de pandemia em que você, de fato, constrói uma política em que as pessoas estão morrendo e está sendo deixado isso acontecer, né? Dessa forma. Eu me enrolei um monte aqui. Ana, tu tá com a mão levantada ainda? Foi sem querer, gente. Perdão. Tá. Então, assim, Hannah, que você falou, e aí eu acho que tem tudo a ver com essa discussão, que você levanta a questão do looping proletariado, né? O looping proletariado, ele vai aparecer uma vez só nesse livro do manifesto, mas ele vai ser objeto de mais teorização do Marx futuramente. A gente vai acabar estudando isso depois. Né? Como é que o Marx caracteriza o looping proletariado no manifesto? Lá na página 49, bem no meio da página 49, um pouquinho mais para baixo, ele vai falar: o lumpen proletariado, putrefação passiva das camadas mais baixas da velha sociedade, pode, às vezes, ser arrastado ao movimento por uma revolução proletária, todavia suas condições de vida predispõem mais a vender-se à reação. Né? Ele não necessariamente dá uma caracterização do que ele entende por lumpen proletariado, mas é uma discussão que já existia na tradição política dos trabalhadores, da forma como se organizava a sociedade, e o Marx vai trabalhar isso depois. E aí eu preciso que a gente entenda aqui, voltando para essa discussão do que nos faz querer ser proletários, né, ou ser explorados, nesse caso, ser servos, o Marx vai fazer uma distinção entre consciência de classe em si e para si, né, que é uma das outras grandes contribuições dele. Ele vai dizer que o proletariado ele existe em si e para si, mas são categorias diferentes pelo seguinte sentido: a classe trabalhadora, ela existe, é um fato, né? O proletariado, ele existe em si como uma classe social originada da venda do trabalho, né, da força de trabalho, para um burguês. Mas existe também a consciência de classe para si, que é a recuperação, né, da consciência organizacional e de atuação conjunta da classe trabalhadora. Não só se reconhecer, eu sou um trabalhador, mas se reconhecer enquanto um sujeito de promoção da história. Né? Essa é a grande diferença entre o reconhecimento de classe em si e para si. Você pode dizer, por exemplo, tem muita gente na família que tem o pai que fala assim, eu sou trabalhador, eu sou, né, mecânico ou tal, e me reconheço como trabalhador. Mas você fala assim, mas o sindicato. Não, o sindicato é um monte de gente ruim, um bando de ladrão, um monte de gente que não está nem aí, né? Então, não existe essa consciência de classe para si. Existe um reconhecimento de que faz parte de uma classe trabalhadora, mas não se entende enquanto uma classe trabalhadora organizada com objetivos claros para a atuação social. Né? E aí que o looping proletariado se coloca. Né? Para o Marx, esse looping proletariado é a classe trabalhadora que não tem consciência para si. Né? Ele se entende como um trabalhador, mas é um trabalhador sem ambições. Ele não se reconhece enquanto classe organizada como sujeito de promoção da história. Então, ele não tem objetivo nenhum enquanto trabalhador a não ser viver a sua vida. Né? Por isso que ele fala ali que é uma classe trabalhadora sem consciência de classe. Né? E talvez seja um dos grandes argumentos que a gente tem para sanar essa questão, Morgana, do porquê que a gente ainda é servo, né? Que é a consciência de classe, é a conscientização de classe. Exato, é a maioria da população. A gente já entende que o proletariado é a maioria da população, mas dentro do proletariado, a maioria não tem consciência de classe para si.
né? Então faz com que essa condição da servidão ela seja naturalizada, é aquilo que a gente estava entrando na questão de ideologia, né? Mas eu acho que essa discussão é mais para o futuro. Eu só queria sanar mesmo isso que tu levantou, Hanna, que por Marx, esse lumpenproletariado, que é a classe trabalhadora sem consciência de classe para si, ele está sujeito aos próprios interesses, né? Ele não necessariamente da classe trabalhadora, né? Inclusive a, a teoria política, né, vai trazer mais futuramente essa distinção entre proletariado formal e proletariado informal, né? E eu trabalho isso muito na minha pesquisa. O proletariado, né, a classe trabalhadora informal, é aquela que não se organiza de forma alguma, enquanto classe, e que está sujeita às organizações que são fora dela, tanto da burguesia quanto do proletariado, né? Vamos tomar, por exemplo, a eleição do Lula, né? Foi um momento em que a classe trabalhadora informal, que são esses trabalhadores desorganizados, se deixaram, a partir de um movimento tão repressivo e de condições econômicas tão ruins do governo FHC, a seguir a classe trabalhadora formal, né? A classe trabalhadora organizada dentro dos sindicatos, a buscar uma mudança econômica e política através da eleição do Lula. Mas essa mesma classe trabalhadora informal, né, o lumpenproletariado, na eleição do Bolsonaro, por exemplo, a gente consegue abstrair isso das estatísticas, votou em defesa do Bolsonaro, né? Então, você vai ter a classe trabalhadora organizada votando no PT, porque sabe daquilo que, por mais todos os defeitos que o governo PT tenha tido, qual que é a relevância disso para a condição de vida da classe trabalhadora. Agora, os trabalhadores não organizados, eles acabam por se dissipar, né? E é por isso, e olha só como o Marx é visionário, ele já está com isso nítido, né? Ele fala ali, ó, eles podem ser, por vezes, arrastados pelo movimento de uma revolução proletária, todavia, as suas condições de vida, a sua falta de perspectiva e de consciência de classe, faz com que, na maioria das vezes, ele esteja à mercê da ideologia burguesa, né? E foi o que aconteceu. Tu tinha levantado a mão, Hanna, pode falar. Oi, não, eu estava te ouvindo, mas tu foi sanando, porque eu ia perguntar exatamente isso, né? Qual a diferença entre essa concepção do looping proletariado aí de não ter consciência, eu estou pensando em dois tempos. No caso de hoje, né, da informalidade e da formalidade entre os eixos de organização trabalhistas, digamos assim, porque são dois tipos de não acesso, né, a sua compreensão pessoal, né, enquanto sociedade. Então, eu ia perguntar isso, mas tu acabaste sanando durante a tua explicação. Obrigada. Beleza, Rafa. Ele me gritou aqui na cozinha, espera? Beleza, vou esperar. Então, assim... gente, foi. Eu tô falando pelo 3G, porque a internet aqui de casa só funciona pro Luiz, magicamente. Rafa, abre a câmera que eu quero te ver. Mas eu tô com... Espera, agora eu saí Vai da ali no chamada. Luiz. Como é que volta? Ah, voltei. É que eu tô com a câmera aqui, ó. Vou ter que fazer assim. Oi, Rafa. E aí, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, gente, é que eu tava com saudade do Rafa. Espera que eu tô num lugar bem ruim aqui. Eu tô fazendo umas 3 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu só me lembrar agora. Eu acabei nem relendo o texto, né? O Luiz já me dedurou no início, né? Infelizmente, não deu para sentar e fazer a leitura, mas eu vou tentar contribuir bem brevemente, assim, um pouco com a discussão, até porque eu já li esse texto, inclusive mais de uma vez, mas faz muito tempo, né? Então eu teria que me atualizar com algumas pontuações. Eu até havia me inscrito antes, mas eu me desinscrevi porque eu achei que a discussão teria voltado, enfim, mas continuou nessa noção. Eu acho que é importante a gente falar o seguinte: a gente não pode ser anacrônico quando a gente faz a leitura de qualquer texto ou de qualquer autor marxista, né? A gente tem que tentar compreender, né, a leitura de sociedade que havia e as disposições materiais que Marx, que Engels possuíam naquela época, né? E o capital, ele veio se revigorando, o capitalismo, ele veio se readaptando, né? O próprio liberalismo, que era uma teoria não só uma doutrina econômica, mas uma doutrina social em vários aspectos da sociedade, foi se mostrando cada vez mais falho, né? Principalmente na prática, porque era uma teoria burguesa que não se sustentava,
e o capitalismo teve uma grande capacidade de conseguir se readaptar, né, a esse fracasso do liberalismo. E aí, sobre essa questão que eu até gritei para o Luiz que era importante da Morgana, e eu acho que vale a pena sim a gente falar disso nessas primeiras aulas para a gente ir para as próximas com uma noção um pouco mais densa do que isso significa, que é essa noção do proletário e do burguês. Inclusive, agora, nesse momento, enquanto estava fazendo aula, eu estava fazendo a prova para os alunos do segundo ano do ensino médio, fazendo perguntas sobre isso. E aí eu percebi o seguinte, né? Eu percebi não, mas naquela época a gente tinha uma disparidade mais evidente, né, daquilo que era uma classe burguesa e daquilo que era uma classe trabalhadora, proletariado. Só que à medida em que a sociedade vai sendo transformada pelo capitalismo, que o capitalismo vai se transformando pela globalização, pelas inovações tecnológicas, enfim, ele vai ficando cada vez mais complexo, e as classes também, e é isso que a gente percebe hoje, certo? E aí, sobre ser servo ou não ser servo, sobre essas questões que o Luiz levantou, eu lembro do Adorno também, que ele faz a seguinte colocação, que a classe trabalhadora, no momento de provocar alguma mudança na sociedade, ou de pelo menos pensar a respeito disso e agir, ela pode abrir mão da pouca felicidade que lhe resta no capitalismo, certo? Ou seja, você acaba até sendo um cidadão consciente, mas você não tem ação, porque isso pode provocar um problema para a sua vida, certo? Pode abrir mão daquilo que lhe resta, certo? E aí a gente tem toda uma criação de uma sociedade do consumo, certo? A disfunção de uma sociedade consciente, cada vez mais homogeneizada numa mesma lógica de sociedade, e ao mesmo tempo cada vez mais heterogênea, mais diversificada, mais desestruturada, desarticulada em classes, que faz com que a gente sempre esteja mais interagindo e se adaptando ao capitalismo do que enfrentando e reagindo a ele, né? E aí essa estratificação, essa disfunção de várias classes é o que, espera aí que eu aparece que eu tenho que ler, né? Claro, com certeza. E aí a gente vê no neoliberalismo essa nova cartilha de orientações neoliberais, que inclusive eu estudei ela na educação, o Luiz vai estudar agora na geopolítica, não, na política internacional, no direito internacional, sobre esse conjunto de políticas, essa cartilha neoliberal, não querendo focar muito nisso, mas ele contribui, né, por uma diversificação ainda maior do proletariado, né? E aí a gente começa a ver essa capacidade cada vez mais intensa do capitalismo de se adaptar, né, de se auto-revigorar e a incapacidade da gente se entender como servo ou não de uma sociedade. Disse tudo, né? Só complementando com base no texto, que eu acho que isso que o Rafa falou, por mais que ele disse que não leu, mas está aqui, ó. Na página 48, o Marx vai falar no meio do primeiro parágrafo, né, porque ela continua ali, ele vai falar toda luta de classes é uma luta política, né? E aí ele vai seguindo no terceiro parágrafo ali, que o proletariado, né, a burguesia fornece aos proletariados os elementos da sua própria educação política, isto é, a arma contra ela própria. Então, sabendo que as desigualdades sociais e as condições de vida do proletariado, elas causam uma revolta, né, elas causam uma reação nesse movimento dialético, é necessário, e foi a anotação que eu fiz, né, dessa aqui, a burguesia fornece aos proletários os elementos de sua própria educação política, isto é, as armas contra ele próprio. E aí eu complementei escrevendo, portanto, tornou-se necessário ao longo do tempo a desidentificação do proletariado enquanto classe para si, através da ideologia, que é justamente essa discussão que a gente está fazendo. Então tem tudo a ver com o texto. Deixa eu ver quem levantou a mão. Mário. Rapidinho só para contribuir, né? E é aquilo que a gente estava falando antes em relação a projeto de vida, né? Hoje a classe trabalhadora ela é capaz de produzir projetos de vida e projetar a sua vida para além de só trabalhar e assim por diante, né? E aí aquilo que o Rafa falou também e tal, o capital, a classe dominante, ela fornece meios para a classe trabalhadora pensar esse projeto de vida de uma maneira que a classe trabalhadora pense e tá pensando isso de modo libertador, né? Daí a gente constrói muito mais alternativas ou tenta deixar o capitalismo
mais confortável ou mais cor-de-rosa do que, de fato, combater ele, né? E acontecem esses processos. Um exemplo disso que eu queria dar, muito grande, é a situação do novo ensino médio, né? Eu espero que ano que vem a gente ganhe, porque é algo que a gente é um problema que a gente vai ter aí, quem é professor e assim por diante. O problema que a gente vai ter aí até na nossa vida funcional como professor, porque isso aí vai acabar com as aulas, né? De modo geral, a gente vai ficar todo desempregado. E em um segundo momento, hoje, por exemplo, agora eles vão ter um momento para pensar o projeto de vida, né? Mas aí os projetos de vida que vêm, eles são, não é nem uma docilização dos corpos, porque eu acho que a docilização ocorria no modelo antigo do ensino médio. É um adestramento dos corpos, assim, sabe? É um esvaziamento de conteúdo e um treinamento para ser compreensivo, mas para ser compreensivo a quê? Sabe aquela propaganda que vive na rádio do jeito catarinense, né? Do jeito catarinense de não desperdiçar água, do jeito catarinense disso, do jeito catarinense... É basicamente isso, assim, né? Você coloca a culpa das questões ambientais, o problema ambiental ele se resolve através do não jogar lixo no chão e não desperdiçar água. E aí o problema da homofobia, o problema do machismo e assim por diante, ele se resolve denunciando homofóbico, né? E não remete à estrutura maior. E aí daí a gente de novo vai cair nessa construção da sociedade maniqueísta entre bem e mal, né? E aí quem é o verdadeiro malvado, digamos assim, que é o capital, ele vai passar de bom, e aí a gente vai sempre incutir essa ideia de vilania entre a própria classe trabalhadora, né? Então, eu acho que eu me senti muito representado pela fala do Rafa, quando ele fala que a gente está cada vez mais tentando deixar o capitalismo mais palatável e mais confortável e pouco combatendo ele de fato, né? E aí a gente está levando isso para dentro da escola agora, de um jeito muito perigoso. E é interessante tu trazer isso, Mário, porque ali no texto também a gente vai ter algumas disposições do Marx e do Engels sobre isso, principalmente no que diz respeito às questões familiares e ao papel da mulher na produção, né, ou na sociedade, nesse caso, né, em que você vai ter ali, na página 42, que eles dizem: a burguesia rasgou o véu do sentimentalismo que envolvia as relações da família e reduziu-as a meras relações monetárias, né, a partir do que eles chamam do laço do frio interesse e das duras exigências do pagamento à vista, ou seja, a única liberdade no capitalismo é a liberdade de vender a sua mão de obra, né? Então a gente percebe que o capitalismo dissolve as relações pessoais e afetivas, né, pela criação de demandas que elas devem ser cumpridas pelo trabalho exacerbado. Então, eu acho interessante trazer para a discussão as noções da alienação. O Marx vai tratar no Capital, que talvez a gente faça essa leitura futura, em partes, né, porque a obra é grande, mas da discussão de alienação. E ele vai dizer que a produção no capitalismo ela é alienante em 4 níveis. Né, e eu pesquiso nesse sentido também, tenho inclusive publicação sobre isso, que é o processo de produção no capitalismo. Com essas 4 níveis de alienação, ele consegue fazer isso que a gente está dizendo, né, que é o amortecimento da classe trabalhadora, né? E quais são esses níveis de alienação? Um deles é em relação à produção, né, ao próprio produto, à própria mercadoria. Porque o trabalhador ele não sabe aquilo, né, ele está se referindo ao trabalho de fábrica, mas a gente pode colocar isso em vários tipos de produção, né? Ele não consegue ter acesso, ele não consegue sequer compreender o produto que ele está produzindo, né? Outra forma de alienação é em relação ao processo de produção. Ele não entende, né? E eu trago isso para o trabalho de aplicativos, que é aquilo que eu pesquiso mais recentemente. O trabalhador, o entregador, por exemplo, ele não consegue entender como é feito o cálculo, então ele não consegue ter parâmetros de discussão para a luta do salário ou do valor que ele recebe enquanto seu pagamento do trabalho que exerce. Então seria em relação à mercadoria, em relação ao processo de produção, em relação à sociedade, né? Ele, a partir do trabalho que ele tem exacerbado dentro da produção, ele perde as relações, ele se aliena das relações interpessoais. A gente pode dizer da família, dos amigos,
da própria organização de classe, né? O processo produtivo é tão exacerbado e tão difícil que o trabalhador perde o contato, né, com a família, com os amigos, com a classe, e por isso o último nível de alienação que o Marx trabalha é em relação a si próprio, né? O trabalhador acaba tendo uma desidentificação de si próprio pelo processo de alienação advindo do capitalismo. Ele não consegue nem se enxergar mais ou enxergar o papel que ele exerce dentro dessa forma de produção. E aí justifica o porquê que a gente não consegue se organizar enquanto classe, né? Se eu não consigo me organizar nem em relação a mim mesmo, né? Eu não tenho mais tempo para nada. A gente ouve muito isso, né? Ah, eu não tenho mais tempo para nada, né? Não consigo mais nem estudar, não consigo, né, fazer aquilo que eu queria fazer para me divertir, porque eu estou envolto no trabalho, né, principalmente. Mas essa ótica do trabalho, da produção mercantil, ela começa a se perpassar por todas as relações pessoais, né? E eu queria ouvir também, o Rafa levantou a mão, mas eu queria ouvir se alguma das meninas do grupo conseguiram fazer aquela anotação sobre o papel das mulheres, que eu acho bem interessante, e queria ver a opinião de vocês. Rafa? Se vocês quiserem deixar, podem falar, pessoal. Eu só ia fazer um recortezinho aqui que eu acho bem importante para a gente, né, falar no primeiras aulas, que é a respeito da própria construção teórica do marxismo, né, no nosso mundo contemporâneo, já que a gente está discutindo, né, o início dessas teorias, enfim, o manifesto, que é a dificuldade que a gente teve de construir, né, no Ocidente, principalmente, que a esquerda, enfim, em geral, tem de construir uma política, de fato, socialista, enfim. A gente pega o exemplo de países que já têm um nível de desenvolvimento no socialismo bem mais avançado, como é o caso da China. Me chama a atenção pelo seguinte, eu fiquei prestando atenção enquanto vocês falavam, sobre o nível de complexidade de coisas que a gente entrou, né? Desde os direitos individuais, as liberdades, o ser proletariado e não ser, a divisão de classes, tudo mais. E aí eu me lembrei que, durante a faculdade, eu sempre me confrontava, e quem já fez o curso, está no curso ou vai entrar, vai perceber ou percebe o quanto a gente tem rejeição dentro de discussões marxistas para vários campos, a dificuldade de conseguir abstrair. Na semana passada eu estava em reunião com um professor meu sobre algumas orientações para o mestrado. E ele me disse que não gostava de focar na área econômica, porque a área econômica ela se concentrava muito numa parte mais técnica e ela reduzia a organização da sociedade na economia. Aí ele disse que isso era fruto de uma das vertentes marxistas. Poxa, aí são duas constatações que eu tive ali. A primeira é de como, né, a gente falhou em alguns pontos, e o segundo deles é como a vinculação dessas discussões, elas partem puramente econômica. E aí eu pego o exemplo do Luiz, por exemplo. O Luiz é uma pessoa que constrói e entende a importância do direito, a importância da política na construção econômica. Por isso que eu acho que é importante nos grupos de estudo assim, para que a gente consiga olhar e, inclusive, pensar de uma forma diferente, fazer uma contraposição e uma reelaboração do socialismo, do comunismo na América Latina, né? Que é uma visão que sofre uma interferência muito grande de alguns autores específicos e que teve uma dificuldade de conseguir se expandir no Brasil, principalmente. Mais alguém quer contribuir com isso, galera? Senão a gente pode passar para alguns outros pontos. Posso só falar? Pode falar. Não, pode falar. Depois eu falo. Não, eu tinha comentado sobre a questão da mulher, né? Eu não vou comentar nada sobre o livro, assim, né? Quero indicar um filme que tem super a ver com essa questão. Que é. Depois eu posso até mandar no grupo, mas é Revolução em Darjehan, um negócio assim. As mulheres que trabalham na Ford, elas se organizam, né? O que está acontecendo, meu Deus? Desligou já? Tá. Enfim, as mulheres que trabalham na Ford se organizam para justamente reivindicar, né, os seus direitos. E aí a Ford acaba meio que quebrando ali, assim, a empresa ali do
do lugar que tá ali, né, do Estado, enfim, acaba quebrando, e aí eles veem a importância das mulheres ali dentro da fábrica. Mas enquanto estava tudo certo, elas estavam aceitando aquela condição, né, de apenas ser explorada, porque, assim, o que elas recebiam era nem 10% do valor do produto final, né? Então, quando elas resolvem se emancipar ali, né, ou ir atrás dessa emancipação, que eles veem quanto é necessário que elas estejam ali, né? Então, é uma coisa que eu acho legal em questão da mulher, mas que vai tratar de alguma forma aqui no manifesto também. É porque eu não encontrei a parte que eu marquei que fala da mulher aqui no manifesto. Tiagão? Não, beleza. Estão vendo? Deixa eu só colocar minha câmera para vocês apreciarem essas luzes lindas e maravilhosas nos meus ouvidos. Só para meio que trazer assim, uma reflexão, né, que eu tô tendo desde o início assim, da discussão, né, é realmente sobre essa alienação, né, que muitos dos trabalhadores hoje em dia têm. O que eu fiquei pensando é o seguinte: como falar para uma pessoa que ela é trabalhadora, às vezes ela nem consegue perceber isso, né? Até há uns dias atrás ele estava conversando com um cara que conhece pela internet, e eu falei isso, a gente é trabalhador, não sei o que dele. Não, eu não sou trabalhador. E eu, tá, mas tu não faz nada? Tu não tem ele tem uma empresa, no caso, né? Tu não tem empresa? Sim, então eu sou empresário, não sou um trabalhador. Tipo, a lógica na cabeça dele é essa, por ele ter uma microempresa, uma pequena empresa, né, não chega a ser média, é uma pequena empresa, ele já entende que automaticamente ele está lá muito mais próximo da elite do que do trabalhador, ou que ele não é trabalhador por ter, de fato, aberto uma empresa em um ambiente capitalista. E eu tentando falar para ele que, não, cara, tipo, você está muito mais próximo de mim do que do coisa. Você tá saindo todo dia, né, de casa para poder trabalhar de alguma forma, né, administrando, mas de qualquer forma. Não é contra você que a gente é contra, né? Eu até brinco com essa galera que eu ainda tenho contato, que a gente não é contra, não vai pegar o Renegade parcelado que o cara tá tendo, né, que o apartamento dele que ele tá parcelando lá em 50 anos para poder pagar. Não é contra essa pessoa que a gente tá sendo contra, né? Então, eu acho bem desafiante, assim, como a gente pode se comunicar com as pessoas e trazer o que a gente está discutindo hoje, que é uma parte mais teórica, né, numa prática para as pessoas realmente entenderem que a nossa briga não é com o trabalhador que foi lá e resolveu abrir uma empresa própria e tudo mais, é com o modelo que a gente está inserido economicamente, principalmente com pessoas que usam da sua renda a exploração da mais-valia do outro, né? Um rentista, um herdeiro que não precisa trabalhar, né? Porque já tem muito dinheiro vindo de exploração de séculos, né? Então, eu acho bem desafiante, assim, tentar explicar para as pessoas que elas ouvem, mas às vezes não entendem, sabe? Acho bem desafiante. Era o que eu tô refletindo até agora, assim. Viu, Ana, tu comentou que não encontrou ali, né, a parte que ele fala das mulheres. Na minha edição tá na página 56, quinta página do segundo capítulo, né, que é Proletários e Comunistas, que ele vai dizer o seguinte, que existe uma acusação por parte da burguesia de que os comunistas querem fazer a comunhão das mulheres, né, e quer dividir as mulheres, como se a mulher, naquela época eles usavam o termo de, como se fosse uma libertinagem, né, como se para os comunistas não existiria mais, cada um tem a sua esposa ou o seu marido, né, todo mundo é de todo mundo, né, e aí o Marx vai fazer uma piada, né, ele sempre isso, começa no final da 55. O Marx é sempre bem irônico, eu acho que vocês perceberam várias vezes, né, ele vai dizer assim, não, para a burguesia, a mulher simplesmente um outro trabalhador que pode ser explorado da mesma forma, né?
E aí, quando vocês acusam nós de querer fazer a comunhão, né, ali no texto da Boitempo, ele fala em comunidade, né, eu acho que fica difícil de entender o que ele está querendo dizer por causa da tradução, né, mas o que ele quer dizer é exatamente isso, é assim, como se a gente quisesse que não existisse mais laços de casamento, né, ele vai falar assim, não, mas isso já não existe, né, se tem alguém que comunga de mulheres, né, ou que se existe essa questão da não vinculação do laço do casamento, ela existe entre sempre existiu, né, e que ele fala, o casamento burguês é, na realidade, a comunidade, ou seja, a comunhão das mulheres casadas, né, no máximo poderiam acusar os comunistas de querer substituir essa comunhão de mulheres, que é hipócrita e dissimulada, por outro que seria franca e oficial, né, de resto, é evidente que com a abolição das atuais relações de produção, desaparecerá também a comunhão de mulheres que deriva dessas relações, ou seja, a prostituição oficial e não oficial, né? Eu acho que isso é interessante, da denúncia do Marx ao papel que a mulher exerceria, né, nessa questão, né, principalmente da prostituição, e como ele fala assim, vocês são hipócritas, né? O burguês, a primeira coisa que ele faz, e ainda tem um outro trecho, né, sobre isso, que ele diz assim, só um pouquinho, que ele fala que o burguês não contente. Só um pouquinho. Onde é que está aqui, que eu tinha marcado, inclusive? Eu não vou conseguir achar aqui. Mas que ele falou que, assim, além de se apropriar das mulheres da burguesia, né, ou seja, além de exercer o seu poder econômico para comprar o corpo das mulheres da burguesia, seja como mão de obra, seja como instrumento sexual, ainda não contente com isso, vai procurar as mulheres da própria burguesia, né? Ou seja, ele está denúncia para as relações hipócritas matrimoniais que existiam entre a burguesia naquela época, né? Que é o famoso chifre, né? A lei do ex. Tá. Mário? Luiz, não, eu achei a parte, eu vou ler. Ele fala, nossos burgueses, não contentes com o fato de disporem das mulheres e filhas dos seus proletários, para não mencionar a prostituição oficial, se divertem mutuamente em seduzir as suas esposas, né? Não contente em ter a esposa em casa, aí a esposa com os filhos da classe trabalhadora, o burguês ainda vai pegar a esposa do amigo, né? É basicamente isso. Claro que a gente sabe que isso acontece na classe trabalhadora também, mas ele está só expondo a hipocrisia da burguesia em dizer que isso era o papel dos comunistas, né? E a gente escuta ainda hoje, né? Acho que para quem milita no movimento feminista deve ouvir muito isso, né? De que é libertinagem, que é prostituição e tudo mais. Se tem mais alguma contribuição sobre isso, eu queria fazer algumas pontuações. A Ana levantou a mão de novo, Ana? Morgana também. Eu ou a Ana agora? Pode falar, já que está com o microfone. Eu só queria falar que você comentou que houve um engano de tradução, que foi ali na página 55, no final, diz comunidade das mulheres, né? Eu achei esse equívoco muito interessante, inclusive, porque apesar de estarmos nos inserindo enquanto comunidade de mulheres, né, lutando por ter voz, lutando, enfim, que é uma luta histórica, ainda assim capturada pelo capitalismo, pelo capital, ainda estamos nesta captura dentro de padrões patriarcais, né, de padrões heteronormativos, de padrões cis, de padrões do homem, né. Então, eu achei muito interessante o equívoco e me recorreu a isso. Só um comentário. Eu não sei se foi necessariamente um equívoco, né? Talvez seja uma das possibilidades de tradução. Eu acho que realmente a tradução ali não teria... Eu não consigo pensar em outro, né? Eu pensei em comunhão de mulheres, porque talvez seja mais fácil da gente entender o que ele está querendo dizer, né? Mas seria na troca indiscriminada, né? Tem mais alguma coisa sobre isso? Senão podemos passar para algumas outras coisas, até pelo adiantado da hora também, para a gente conseguir concluir. Só fazendo um comentário, gostei bastante do que a Morgana disse, e eu acho que, assim, justamente eu penso que a emancipação da mulher, como a gente conseguir essa emancipação, a Morgana falou, a gente já está muito numa sociedade que é pautada num padrão normativo, né? Então, se a mulher se emancipa,
os homens também vão conseguir isso, sabe? Vai ser bom para todo mundo. Porque a gente está pautado em tudo é o homem, em primeiro lugar, e a nossa referência para tudo é o homem. E aí eu ia apontar duas coisas aqui, que uma é que está bem acima do que você leu ali, né? Que é a questão do burguês ver a sua esposa como mero instrumento de produção. Ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados coletivamente. E aí, que é o que a gente estava falando, né? Que foi uma parte que eu tinha grifado já. E mais lá atrás, você tinha falado das relações sociais, né? E aqui também eu não sei qual página vai estar de vocês, né? Mas aqui depois eu mando lá. Mas que a burguesia rasgou o véu sentimental da família, reduzindo as relações familiares a meras relações monetárias. Então, é que tudo está pautado ali no capital, né? Até mesmo as relações familiares, sociais, enfim, no geral, né? E aí, mais para baixo, fala que para a gente sair disso, não adianta a gente só pensar em mudar o modo de produção, né? Mas vai acabar mudando o modo que a gente se relaciona, porque até as nossas relações, elas são baseadas ali no capital, no capitalismo, né? Nessa lógica do neoliberalismo, que é uma merda. Exatamente, e olha só como é interessante, tem gente que ainda questiona qual que é a relevância da gente estudar, né, o manifesto. Então a gente viu que de uma hora para outra a gente já pegou um monte de questões que são atualíssimas, né? Inclusive tem algumas que eu achei genial, né, que eu não tinha percebido a primeira vez que eu li, que eu marquei aqui, justamente porque às vezes quando a gente faz uma leitura assim num texto antigo, né, que tem mais de 150 anos, a gente fica sem pegar algumas coisas com a importância que elas têm, porque a gente acha, bom, isso aqui sempre existiu, né? Essa discussão já foi feita, né? Mas ali no Marx a gente vai encontrar algumas coisas que não eram discutidas na época, que ele já traz no manifesto como, inclusive para minha surpresa, né? E eu fiz algumas anotações. Uma delas eu já falei, né? Ali na página 43, ele fala, e eu quero entrar nesse assunto justamente para a gente ir mais ou menos encaminhando para o final da discussão, sobre a relevância, né? E aí eu anotei, na página 43, ele vai dizer, a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. E é aquilo que eu falei, né? O trabalho por aplicativo, agora o trabalho EAD, as formas com que a gente está trabalhando agora na pandemia já estão ali. Né? Diz assim, bom, o capitalismo não vai quebrar porque as pessoas estão em casa, né? Ele vai ter que funcionar de alguma forma, aí vão ser criadas ferramentas para que a gente se adapte a essa discussão, né? Outra coisa que eu achei interessante, ali mais para baixo ainda na página 43, né? Eu fiz algumas marcações de inovações, né? Que ele vai falar, a burguesia invade todo o globo terrestre, né? Isso ninguém tinha falado antes dele, né? E o que ele quer dizer com isso? Deixa eu só conseguir ver aqui a minha anotação. Às vezes ela não aparece direito. Ai, meu Deus do céu. Por que às vezes aparece fácil, às vezes fica tão ruim de enxergar? Aqui, ó, que o Marx abre a discussão sobre o colonialismo capitalista antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Né? Essa discussão sobre o colonialismo, que depois o Losurdo talvez seja um dos principais teóricos mais atuais, e que o Mao Tse-tung, como o Vinão falou, fala muito sobre, que o Lenin vai falar muito sobre, se inaugura ali, né, sobre a capacidade internacional da burguesia de fazer com que o sistema capitalista invada todos os países indiscriminadamente, né. Depois ele segue no parágrafo seguinte com as velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a ser destruídas diariamente. São suplantadas por novas indústrias cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas, indústrias que já não empregam matérias-primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do mundo. Gente, isso se chama globalização. Ninguém estava teorizando globalização antes da década de 50 do século 20. E o Marx está lançando uma discussão ali sobre globalização antes do tempo. Né? Eu acho que essa é mais uma das genialidades, na página 43, para quem está no bom tempo. Deixa eu só terminar aqui essa minha colocação. Aí, ele segue, né, como eu falei ali, as criações intelectuais de uma nação tornam-se patrimônio comum, ou seja,
Corporações transnacionais, outro assunto que o Marx estava trazendo antes de ser discutido internacionalmente, né? A capacidade de uma empresa não ter mais um país, né? Você não pode dizer de forma alguma que a Ford é uma empresa americana. Ela foi fundada pelos americanos, né? Ou vamos pensar a Samsung. A Samsung é uma empresa da Coreia do Sul, mas o que tem de nacional na Samsung a não ser a sede, né? Porque o conselho administrativo é internacional, o capital dela é internacional, a produção dela, os mecanismos daquela produção vêm dos mais variados lugares do mundo, né? Inclusive aqui o nosso vizinho, o Chile, exporta cobre para os celulares, né? A gente aqui tem o famoso nióbio, a gente exporta o nióbio para a construção de celulares, né? Então não tem mais essa barreira de países entre as corporações, que é outra coisa que ninguém estava falando naquela época e o Marx e o Engels já estavam falando aqui, né? A discussão sobre imperialismo também, ali na página 44, sob pena de ruína total, o capitalismo obriga todas as nações a adotarem o modo burguês de produção, constrangendo-as a abraçar a chamada civilização. Gente, o que os Estados Unidos fez na América Latina durante a Guerra Fria? Né? É imperialismo. E o Marx já estava falando sobre isso em 1848. Né? Em conseguinte, ele vai falar ali, na página 45, uma epidemia que em qualquer outra época teria parecido um paradoxo, desaba sobre a sociedade, a epidemia da superprodução. E o que se faz para solucionar a superprodução? A obsolescência programada. Olha como é interessante a discussão do Marx. Quando você tem uma produção exacerbada de algum produto, é importante de que aqueles produtos sejam substituídos com a maior rapidez possível. Então, Marx está prevendo a obsolescência programada antes da galera começar a pensar sobre isso, né? E aí, sem falar no que ele está falando sobre o direito da criança e do adolescente, né, sem pensar no que ele está falando sobre os direitos das mulheres, que são discussões que não estavam sendo levantadas naquela época, a não ser para os comunistas. Então, se alguém tem alguma dúvida de que o manifesto é inovador, é revolucionário e é relevante para que a gente esteja lendo hoje em dia, estão ali algumas chaves de pensamento sobre isso, né? E assim, galera, para a gente partir, eu queria que vocês falassem sobre o final ali do texto, que a gente vai ter um pouquinho claro que vai ter uma parte que ele vai falar das relações dos comunistas com os outros partidos socialistas e de trabalhadores da época, e eu vou deixar para a gente fazer essa discussão na próxima leitura, que a gente vai fazer o do socialismo utópico ao socialismo científico do Engels, e aí essas discussões são desenvolvidas com maior profundidade lá. Então, acho que essa parte do manifesto a gente pode suspender por enquanto para discutir. Deixa eu ver o que mandaram aqui no chat. Todas as lutas se dão através da luta de classes, né? Não, exatamente. E deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado para a gente trabalhar mais para a finaleira. Então, essa aqui eu achei interessante também, que é o que a gente vai abordar nos próximos encontros. Eu acho que tem alguns pontos chaves para a gente entender o manifesto na sua relevância principal. A primeira, que é traduzir a história da sociedade enquanto história da luta de classes. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Segundo, demonstrar que os comunistas não têm nenhum tipo de divergência de interesses com a classe trabalhadora. Né? O interesse da classe trabalhadora é o que a gente defende. E se a gente não está defendendo a classe trabalhadora, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Terceiro, a organização da classe trabalhadora através da política. Né? Ele fala em letras quase que garrafais de que é importante que os comunistas, né, que os trabalhadores, ocupem os espaços políticos, justamente porque sem o poder político não tem como fazer a construção de absolutamente nada na melhoria, na garantia de direitos, quem dirá de fazer algum tipo de revolução de sistema, né? E aí, como item 4 que eu elenquei, é justamente sobre o sonhar, né? E aí o Marx vai terminar o manifesto com a famosa frase, né? Trabalhadores do mundo univos, né? O que isso quer dizer? Primeiro, ele tem consolidado o caráter internacional da luta dos trabalhadores, né? Que é outro ponto interessante do manifesto. E outra, de que se não há uma união internacional dos trabalhadores para atingir objetivos próprios de classe, não existe a gente pensar qualquer tipo de coisa. Então, o principal objetivo do manifesto é a organização. É fazer o que a gente está fazendo aqui agora.
né? A gente não está... O que nós estamos fazendo aqui agora de estudar o manifesto é justamente o que o Marx estava querendo quando da publicação, né? É fazer a discussão, é fazer a organização e mostrar a importância da nossa organização enquanto classe para que a gente alcance os nossos objetivos, que é derrubar essa sociedade, porque a gente já sabe quais são os objetivos dela para nós, né? A gente já entende isso. Agora, o que a gente tem a perder? Né? Aquilo que o Rafa falou. Às vezes a gente, né, os trabalhadores não querem se engajar no movimento político porque acham que tem a perder, né? Mas o que a gente tem a perder? Né? Algumas poucas propriedades que a gente tem construído com o suor do trabalho, né? Isso não se perde como um processo revolucionário. A qualidade de vida, a gente pode levantar 1000 questões aqui em relação a se a gente tem uma qualidade de vida, né? A pandemia está aí, o Brasil é um laboratório para isso. Qual que é a qualidade de vida que a gente arrisca perder? Né? Claro que poderia estar bem pior, mas a gente sabe que não foi por causa do capitalismo que existe, por exemplo, o SUS, que é o que está segurando o Brasil na mão hoje, é o SUS. Né? Não foi por causa do capitalismo, dos interesses do mercado para isso. Então, eu queria ouvir de vocês mais nesse sentido de ir fechando a discussão, que a gente já está batendo 2 horas de reunião, né? Para vocês fazerem um parecer, assim, o que vocês tiram do manifesto para a organização e para a atuação política, né? Tá aberto aí o microfone. Vou aproveitar que minha mão já estava levantada aqui para fazer um comentário. Ficou lá atrás, né, a questão que você falou da globalização, mas antes disso, você terminou a fala meio que falando igual do SUS, que eu achei bem legal, né? Que é o SUS que está mantendo aí essa palhaçada toda que está acontecendo, né? Tratado como piada pelo nosso governo, mas é realmente o SUS que está mantendo, não é a empresa privada que quer comprar a vacina com a desculpa de vacinar o trabalhador. Porque, na verdade, a gente sabe que não é isso, sabe? Na verdade, a gente sabe que eles querem mesmo gerar lucro, né? Fazer mais dinheiro. E que mesmo que vá vacinar o trabalhador, aí beleza, a empresa dele vai poder funcionar, e para que ele quer que funcione ali só ele, né? Tá pensando, óbvio, no capital da empresa dele. E aí a questão da globalização, tem uma parte, fica no item 6, perspectivas e palavras, né? Como meu livro é diferente, aí fala, a moderna globalização é o velho e surrado imperialismo. E é exatamente o que você acabou explicando aí, depois que você falou da globalização, né? E você estava falando da importância, né, da gente desconstruir aí essa ideia que a galera tem do capitalismo, que a gente está nessa qualidade de vida boa porque o capitalismo deu isso. Não, o capitalismo não deu nada, na verdade está acabando com tudo. E aí eu acho que é isso, é muito importante, sim, a gente, igual você falou dos estudos, né, e não só a gente estudar aqui, mas a gente levar isso para a galera. E depois eu vou indicar lá no grupo um capítulo só de um livro do Lenin, que fala da gente intervir, né, em todo lugar, não só nos movimentos sindicais, não só em questão de cooperativa e tudo mais, mas de abraçar todo mundo. É claro que você não vai ficar esperando o mundo todo ter essa perspectiva que a gente já tem, mas a gente precisa abraçar as massas, a gente precisa abraçar cada canto que a gente conseguir, ainda mais que a gente está estudando isso. Morgana, depois a Hanna. A Hanna primeiro. A Hanna primeiro. Ela levantando. Então, meu Deus, espera aí, que são 2 pessoas estudando aqui no quarto. É o seguinte, gostei muito do encontro, né, no geral, aprendi muito também, obrigada. E, assim, da discussão de hoje, você falou agora há pouco, né, Luiz, que você é estranho falar você aqui no Pará, a gente chama de tu mesmo aqui, viu? Não estranhe. Falaste agora há pouco sobre a importância da gente estar estudando o Manifesto Comunista, né, mesmo diante de tantas outras leituras que a gente tem aí para acumular e tudo mais, e
E eu acho que esse é o ponto, na verdade. Não tem um momento que a gente deixa de estudar a leitura A ou leitura B. Na última conferência de mulheres do PCdoB, inclusive, a gente estava falando sobre a emancipação das mulheres. E lá a gente bateu muito nessa tecla, né, mas dentro da perspectiva do machismo, sobre as formas que ele se reinventa para se apresentar na nossa vivência, né? E as roupagens que o machismo se coloca, inclusive, às vezes se valendo de pautas de outros grupos sociais. Às vezes, por exemplo, a gente já enxergou algumas vezes, eu já enxerguei várias vezes, já sofri machismo de amigos que são LGBTs, entendeu? Então, da mesma forma que dentro da luta feminista a gente enxerga o machismo com diversas roupagens se atualizando, né? Porque a nossa sociedade ela tem fundamento patriarcal, infelizmente. Da mesma forma, a gente, por viver numa sociedade capitalista, a gente tem a necessidade de estar se renovando nesse discurso do Manifesto Comunista, que é tão atual, é um clássico, né? Então, assim, o que eu tiro de lição desse encontro é a importância, né, desse diálogo, inclusive a gente voltar a debater posteriormente com outra perspectiva, conforme for a nossa evolução aqui no grupo e tudo mais, acho importante, mas porque a gente enxerga realmente, hoje a gente tem várias perspectivas de exploração, né, você falou aí do Uber, do ensino remoto, enfim, são coisas que a sociedade ela vai mudando, né? Então, é isso que eu tiro. Desde já gostei muito do encontro, quero sempre estar aqui, e é isto. Eu queria falar só que gostei muito também do encontro, que agradeço muito pelo aprendizado que eu estou tendo aqui, porque está sendo maravilhoso. E também está sendo bastante desafiador eu poder falar, porque às vezes eu me enrolo pra caramba. E queria dizer que, quando eu li, eu senti uma vontade muito grande de mostrar para as pessoas o manifesto, sabe? De pegar os trechos e colocar nas redes sociais. Já deve ter, obviamente, mas pegar, colar na cidade, fazer, sabe? Todo esse movimento de, tipo, gente, tá aqui, sabe? Foi essa sensação que eu tive. Tá aqui, é só dar uma olhada. Não é nem tão difícil. Esse deve ser o texto mais fácil, talvez, assim, de compreender algumas coisas, por mais que algumas coisas a gente não compreende e passe, né? Como o Luiz falou, assim, eu li de novo, e fui percebendo algumas coisas que não percebi. E então, por mais que tenha isso, não é de difícil compreensão. Então, eu gostei muito de, inclusive, termos iniciado nossas leituras por ele. Gostei bastante. E uma coisa, só para complementar a fala da Hannah, e também retomar algo que acho que foi o Mário que falou, assim, que uma das roupagens em relação ao machismo, principalmente ao machismo, é a culpabilização, né? Que aí a gente marca o sujeito que está praticando a violência, né? A gente marca esse sujeito como agressor e não permite pensar ou compreender de onde parte isso, sabe? Que é muito anterior a esse sujeito específico, a esse indivíduo especificamente. Então, é uma das roupagens que é como eu entendo, né, isso. Não só o machismo, assim, eu penso em outras coisas também. Enfim, é isso. Obrigada, gente. Acho que o Mário e depois o Vinão. Bem rapidinho, então. Eu acho que, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o Luiz pela organização e sistematização desse espaço. Eu me lembro de eu posso listar muitas vezes que o Luiz sempre falou de sonhar desse espaço, em conversas na frente dos sindicatos bancários, em conversa na praça, em conversa dentro de ônibus e assim. Então, eu sei que isso é a materialização de um sonho que não é de hoje, não foi de ontem, e é algo que o Luiz tem com ele. Então, gostaria de parabenizar demais ele e agradecer pelo espaço que a gente está construindo juntos. E sobre o manifesto, eu acho que eu sempre quero acreditar que foi o livro que o Marx e o Engels mais gostaram de escrever, assim, porque eu acho ele de todos mais divertido, né? O Marx, ele é um escritor muito ácido, muito irônico, mas no manifesto a gente vê... Eu vou só te interromper, eu me divirto muito com a leitura.
deixa eu só te interromper nesse sentido. Eu tenho certeza que não foi, sabe por quê? Eu tenho certeza que o que eles mais se divertiram foi a Sagrada Família, né? Primeiro por causa dos títulos, né? A Sagrada Família a gente Do título, né? vai trabalhar mais para frente. Primeiro que o título que foi publicado, ele é uma sátira, né? Chamando de Sagrada Família os hegelianos que ele estava criticando. Segundo, pelo título que foi rejeitado, que era a crítica da crítica, né? Que em si só já promove uma bela piada. E outra, que eles gostaram tanto de ter escrito que eles abandonaram, inclusive dizendo assim, não, esse livro ficou tão bom que a gente vai abandonar para a crítica roedora dos ratos, né? Deixa que a história um dia recupere, porque eles nem chegaram a divulgar esse livro depois, né? Porque eles suplantaram com a ideologia alemã. Então, talvez seja um dos mais importantes, mas talvez não seja o que eles vão se divertir escrevendo. É verdade. A Sagrada Família eu li só a introdução dele, não cheguei a ler mais. Mas eu sei que um dos momentos muito divertidos do Marx é fazer piada com Hegel trosco daí. Eu, então, gostaria de dizer que o manifesto, para mim, ele cumpre muito a função de manifesto, né? Toda vez que eu leio ele, me dá uma vontade de ir para a rua, me dá uma vontade de manifestar, já me dá vontade de fazer greve, de votar greve e assim por diante. Então, é essa sensação que eu tenho com o manifesto, e eu espero que seja a sensação de todo mundo. E só para contribuir naquilo que a Morgana falou agora no final, sim, a Crímina, por exemplo, só para dar um exemplo, a criminalização da homofobia é algo, é uma cruz que vai ter que resolver um dia, é uma ferida que eu acho que, de repente, a gente ainda não tem maduro para resolver, mas algum dia a gente vai ter que debater e fazer e a gente vai ter que conversar sobre ela. Mas não é o momento ainda, então eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que foi muito acertado a escolha do manifesto para começar, e até o próximo encontro, né, que é sobre o livro do pai, né, inclusive saudade de ler isso. Vinão. Queria também agradecer ao Luiz pelo convite, a Natália também pelo convite, todo mundo que me convidou para participar. E assim, faz pouco tempo que eu me aproximei das discussões do marxismo, né, desses autores. Comecei mais ali no curso de psicologia, e acho que a coisa principal que me chamou a atenção no manifesto foi a questão de pôr os pés no chão, assim. Porque eu tinha a impressão que, tipo, eu tava muito perdido em qualquer discussão, não sabia por onde que eu tenho que partir, de onde que eu começo, sabe? E acho que vai ser uma leitura que, se algum dia eu me sentir perdido, vai ser uma leitura que eu acho que eu vou ter que retornar, porque ela põe os pés no chão, né? É daqui que a gente tem que partir, é isso que a gente precisa pensar, e é isso, assim, se algum dia eu me perder, eu sei onde voltar. Que bom ver isso, Vinão. Que bom mesmo. A galera que não se manifestou, Natan, eu quero te pedir desculpa, tu tinha levantado a mão antes, né, cara? E aí depois tu abaixou e eu não vi, não lembrei de te chamar. Tu quer falar aquilo que tu tinha levantado antes, Natan? Morreu. Acho que ele não tá ouvindo, ou está no banheiro. Quem não se manifestou ainda e queria falar alguma coisa para a gente ir fechando a discussão, galera? Eu queria ouvir a voz da minha amiga Nicona Natália. A Natália, ela tá escutando aqui do meu lado. Bem. Vai dar interferência doida agora. Não, nem deu. Oi, Morgana, saudade. Essa é a minha contribuição pro grupo. Para aula que vai ficar gravada no YouTube, né? Bom, a gente precisaria organizar, não, para o próximo encontro, né? Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Alguém já se disponibiliza? Próximo, vamos olhar ali, se não me engano, é do Stalin sobre o materialismo dialético e materialismo histórico. Só um pouquinho. Vou pegar aqui o cronograma.
É isso mesmo. Eu É tava isso, com ele né? aberto. Uhum. É como o Mário falou, texto do pai. Vamos ver. Quem se manifesta aí, galera? É um texto bem didático. O Stalin gostava muito de ser didático, né? Se alguém quiser se prontificar. Ó, a Natália falou aqui do meu lado, Morgana tá com cara de que quer. Também tô achando, hein? Morgana tá que tá ali. Cheio de pressão. Eu fico um pouco nervosa nisso, mas eu acho que sim, acho que vai ser interessante. Então, Beleza, pode ser. né? Vamos discutindo ao decorrer dos nossos encontros, né, galera? Assim, ó, como vocês notaram, muita gente não veio, né? Inclusive, muita gente que confirmou. Nós estamos aqui em 12 guerreiros, né? Mas, assim, gente, o grupo, ele tá aberto, tá? Não é porque não participou de hoje que não pode participar de outras vezes. Então, se vocês têm uma galera que vocês querem chamar, chame. O grupo é aberto, né? Como eu falei aqui no primeiro encontro, por mais que esteja sendo organizado pelo PCdoB e pelo JS, não impede que ninguém que não seja do PCdoB ou do JS possa participar, como tem gente aqui que não é, né? Então, assim, sejam sempre convidados a convidar mais gente para participar, para que a gente engrandeça demais as nossas discussões, né? Eu acho que mesmo quem já tinha lido o manifesto, discutido, tido aula, gostou, porque a gente partiu de várias discussões diferentes, né, de vários pontos de vista. Eu quero dizer também que eu estou muito feliz desse primeiro grupo, né, primeira discussão, como o Mário é um sonho que eu tinha, né, e eu espero que a gente possa cada vez mais ampliar, né, o grupo. Alguns me justificaram, né, teve três camaradas que falaram assim, ó, que infelizmente, nesse meio tempo arrumaram emprego no sábado, né, para trabalhar no sábado, então tá aí só uma demonstração de que a nossa discussão aqui tá correta, né, que vão ter que deixar de estudar para poder trabalhar, né, alguns compromissos, né, o Pedro falou que tinha pós-graduação hoje, né, alguns não centenaram no horário e acabaram vazando, e aquelas coisas que aparecem no dia a dia, né, mas sempre que possível participem, né, a Morgana já ficou incumbida, então a gente vai discutindo durante a semana, né, alguma coisa que tiver dúvida, Morgana, tá? Ana, tu quer falar? É que eu comecei falando para terminar aquela hora, mas não agradeci. Eu achei muito bacana estar aqui discutindo com vocês. Igual você disse, até quem já leu foi assim muito bom essa discussão, porque a gente acaba vendo a perspectiva de cada um e acaba discutindo uma coisa que a gente não notou no livro, né, enquanto estava lendo, porque são muitas coisas. Então, um pontinho que a gente discute, às vezes a gente dá mais atenção do que quando leu pela primeira vez. E é isso. É isso, galera. Se alguém aqui quiser colaborar com a Morgana também, só chamar ela lá no WhatsApp, né, Marcos? Acho que dá para ser colaborativo também. E agradecer vocês mais uma vez. Total, com certeza. Se alguém quiser me ajudar, por favor, já está convidado. Beleza, Morgana. A Natália falou que se ela achar que consegue, por disposição de tempo e tal, ela vai te ajudar, tá? Também. Então, são 18 horas em ponto, cravamos 2 horas de encontro aí. Agradecer vocês, desejar saúde e desejar também que vocês consigam se manter, né, de forma saudável, intelectualmente capaz, né, porque não está fácil para a cabecinha de ninguém essa pandemia. Dizer que foi um prazer passar essa tarde aqui com vocês. Nós encontramos daqui 15 dias, na data de 1º de maio, né? Olha só, 1º de maio. É uma baita data para fazer uma discussão sobre o Stalin, né? Então, assim, galera, um beijo. Eu vou baixar essa aula depois e postar no YouTube para a gente divulgar para os pares. Beleza? Agora voltou, Natan. Luiz. Eu tinha chamado ele não me respondeu. Só uma Fala, Mário. pergunta. Só uma pergunta. Tem que, para discutir o pai, tem algum traje específico? É bigode. Todo mundo Tem que usar o trajinho de gala daqui 15 dias vai ter que deixar só bigode. Quem não tem o bigode... Eu já estou emocionado, só. Quem não tem o bigode pode podar o gato, aí o cachorro, fazer um bigode postiço, né? Ou cortar um pedaço de pano. Daqui 15 dias todo mundo de bigode para debater o Stalin. Beleza, galera? Tá bom.
Eu acho que tem que começar com o hino da Internacional daí, Sim, tá? de pé, vítimas da fome. Inclusive, nesse momento, eu quase me encontro uma vítima da fome. Galera, um abraço. Até a próxima. Beijão. Valeu, gente. Bom final de semana, boa semana pra todo mundo. Valeu, valeu, Até valeu. mais. Boa noite.